E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Leonardo Ganho, eu sou advogado criminalista. Dando início ao nosso trabalho de aperfeiçoamento da profissão, nós vamos hoje mostrar para vocês uma sustentação oral feita no Tribunal de Justiça do nosso estado, onde, em uma ação de revisão criminal, nós propusemos a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri Popular da Serra, amparados no fundamento de violação ao artigo 478, inciso 1 do CPP, onde um promotor de justiça desobedeceu a regra processual penal. Participem, contribuam, deem sua opinião, curtam o vídeo se vocês gostarem, se inscrevam no nosso canal. A participação de vocês é essencial para o aperfeiçoamento do nosso trabalho. Vamos para o vídeo. O autor foi acusado de ser o mandante de um crime de homicídio que atingiu a sua antiga sogra, mãe de uma senhora que viveu com ele aproximadamente 20 anos e mãe dos seus 2 filhos. Foi julgado por uma primeira vez pelo Tribunal do Júri Popular do município da Serra, dos Juízes da Serra, do Marco da Capital, e foi absolvido. Contra essa sentença absolutória, proferida pelo Conselho de Sentença, o Ministério Público, resignado, interpôs o recurso de apelação criminal. Pois bem, o recurso foi analisado pela colenda Primeira Câmara Criminal, sob a relatoria do desembargador Adalto Dias Tristão, e naquele momento o desembargador decidiu por conceder provimento aos pedidos dele contidos e o réu foi submetido a um segundo julgamento pelo Tribunal do Júri da Serra. Naquele momento, aquele segundo julgamento começou um pouco tenso, porque nós tivemos prejuízo no exercício da defesa, porque durante o período de julgamento do recurso de apelação, uma das nossas principais testemunhas foi assassinada, e esse assassinato não foi investigado, o inquérito policial restou parado. Essa informação, inclusive, eu nem consegui na inicial, mas ela é importante para formar os fatos que estão sendo julgados. E uma outra testemunha importante também sentiu medo de depor naquele momento e se excluiu, não compareceu à sessão. Nós fomos para a instrução, fomos para os debates, Fizemos o interrogatório, tivemos início ao debate. E durante o debate ocorreu um fato que nos chamou muita atenção e me fez lembrar, eminente desembargador Pedro Laus, das frases que ouvi do seu finado pai, desembargador Antônio José Miguel. Certa vez, conversando com ele, na presença do meu pai, ele ressaltou que o que não está nos autos não está no mundo jurídico. E aquilo me chamou a atenção. Eu era um advogado bem novo, é um velho ditado jurídico, mas sempre marcou a minha vida. Depois daquela conversa com o desembargador Antônio José, eu tive o prazer de acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal, onde o ministro Marco Aurélio, num julgamento de júri, um habeas corpus impetrado contra o indeferimento de um habeas corpus do STJ, ele consignou que nos processos do júri popular é imprescindível que qualquer ato nulo, que qualquer nulidade que ocorra durante o julgamento, desembargador dos outros, que o advogado se manifeste e peça imediatamente ao juiz que consigne na ata a ocorrência daquele fato. Aquilo sempre me chamou a atenção. Desde o início da minha carreira, vim participando de julgamentos pelo júri popular e sempre que acontece um fato estranho, como esse que eu vou narrar para os senhores, eu me manifesto, sou prontamente atendido pelos juízes que fazem consignar a ocorrência daquele fato na ata do julgamento do Tribunal do Júri, doutor Fábio. E foi o que aconteceu naquela sessão plenária do Tribunal do Júri Popular da Serra. Durante a defesa do pedido de acusação, o promotor de justiça, doutor Higino, durante a sustentação oral, abriu o caderno dos autos, foi no voto do desembargador Adalto Dias Tristão, leu o voto, um pedaço imenso do voto, e também leu o acórdão firmado pelo tribunal, e disse dessa forma para os jurados: olha, se o desembargador, um daqueles homens que ficam no Tribunal de Justiça, está dizendo que o Wagner precisa ser julgado novamente, é porque ele tem culpa. E quem somos nós para discordar do que diz o desembargador?
Naquele momento, eu fiz uma parte e pedi ao ilustre juiz, presidente do júri popular, que consignasse o aparte na ata do júri. E ficou consignado na folha 19 dos autos da presente revisão criminal e na folha 791 dos autos originais. Peço vênia para ler o trecho do aparte para Vossas Excelências. Abro aspas. A dupla defesa partilhou com o IMP no momento em que este efetuou a leitura de acordo e votos dos desembargadores que julgaram a apelação destes autos, tendo o IRMP argumentado de que sabia o que estava fazendo e que a jurisprudência lhe permite tal ato, e que, em hipótese alguma, praticaria atos que pudessem anular o júri. Bom, encerramos o julgamento, o autor foi condenado. Prevaleceu a opinião do Ministério Público, que exerceu com a sua autoridade uma prevalência que, na minha modesta opinião, posso até estar errado, mas nós sabemos que erramos muito durante a vida, mas ele conduziu os jurados a um julgamento errôneo, porque ele usou da força, da coação, amparado em posição jurídica exclusiva do Tribunal de Justiça, que não entrou no mérito da questão, que apenas disse que a pronúncia deveria ser admitida e o réu submetido ao novo julgamento, para, assim, coagir o Conselho de Sentença a acompanhar a sua posição, a posição de condenação. E, resignados com o resultado do julgamento, nós interpusemos o presente recurso de apelação. O colega Marco Antônio Lucindo, que atuou comigo na defesa, apresentou o recurso de apelação criminal, as razões recursais. E dentro do recurso criminal, de apelação criminal, na folha 45 dos autos, folha 823 dos autos da revisão criminal, ele trouxe um parágrafo em negrito com diversos trechos sublinhados, onde eu peço vênia, mais uma vez, para ler esses trechos para Vossas Excelências. Ele disse: considerando que a referida decisão foi lida aos berros pelo parquet no plenário, quando da realização da segunda sessão de julgamento, dizendo que a primeira decisão de mérito havia sido anulada face à apelação por ele interposta e que, por tal motivo, o réu deveria ser condenado, o segundo conselho de sentença foi intimidado, acuado, cercado e coagido com a sustentação feita pela acusação, não lhe restando alternativa, senão advogar em sua maioria pela condenação do apelante. Ora, nosso inconformismo fez parte da apelação. E o pedido final da apelação é para que fosse reformada a sentença condenatória, fosse anulado o julgamento e para que nós retornássemos ao plenário do Tribunal do Júri Popular da Serra. Daí, então, veio o desgaste que gerou a propositura da presente ação de revisão criminal. No julgamento da apelação criminal, nós não conseguimos fazer com que, acolhendo a primeira Câmara Criminal, enxergasse a matéria debatida dentro das razões da apelação criminal. O acórdão proferido pelo julgamento não observou a matéria. Posteriormente, opusemos embargos de declaração. Inclusive, no trecho dos embargos, nós fizemos uma confusão jurídica. Dissemos que aquela apelação criminal tinha natureza de ampla devolução. Foi um equívoco nosso, um erro nosso, porque, na verdade, ela não tem natureza de ampla devolução. A apelação interposta contra as sentenças proferidas pelo Tribunal do Júri, ela tem aquela natureza de quanto apelato, quanto devoluto. Deve-se observar apenas o que é oposto dentro do recurso, mas, enfim, o conteúdo do recurso era correto, porque nós visamos a tentar fazer com que o desembargador se manifestasse sobre esse trecho do recurso de apelação criminal, que está claríssimo, como fiz a leitura para os senhores. Bom, os primeiros embargos foram conhecidos, mas lhe foram negados provimento ao pedido. Posteriormente, opusemos um segundo embargo de declaração, insistindo na tese. Esse embargo de declaração foi julgado de forma negativa monocraticamente. Enfim, interpusemos um recurso especial, que foi inadmitido, e nós não conseguimos fazer com que ele fosse conhecido
pelo STJ por uma deficiência na formação do agravo, no que tange a juntada da portaria que estendeu os dias do carnaval com o recesso forense. Nós não juntamos essa portaria, a ministra Maria Tereza não conheceu do agravo e não apreciou o mérito do recurso especial. No Executivo, viemos à presença de Vossas Excelências para mostrar a ocorrência de um grave erro judicial. Um erro judicial que afrontou diretamente o desembargador Sérgio. O texto do artigo 478, inciso 1 do Código de Processo Penal. O texto diz que é proibida a leitura da peça de pronúncia e das decisões subsequentes que admitam a pronúncia no plenário do julgamento. E a decisão do desembargador que conheceu da apelação criminal do Ministério Público é uma decisão que conhece da pronúncia, que admite a pronúncia e diz que o cidadão deve ser julgado novamente. O Ministério Público, no seu douto parecer, ele até tenta nos fazer seguir pela linha de que o Superior Tribunal de Justiça não admite a tese aventada pela defesa na ação de revisão criminal, mas ele usa um parâmetro jurisprudencial completamente equivocado. Ele traz à colação, dentro do seu parecer, um habeas corpus, não um habeas corpus, um RESP, fundado sobre o número 1.190.757 do Distrito Federal, onde peço venha também a Vossas Excelências para ler o trecho onde o Ministério Público fez questão de negritar e eles se amparam nesse trecho para sustentar a impossibilidade de provimento ao pedido da nossa revisão criminal. Ponto 4 do acórdão. No caso, a mera menção feita pela acusação ao acórdão que anulou a decisão do Conselho de Sentença que absolver o réu, sem referir-se aos seus fundamentos, no momento em que contestava o requerimento da defesa de formulação de quesito de falso testemunho para os peritos, ou seja, antes dos debates orais, não configura a manifestação da promotoria como argumento de autoridade capaz de quebrar a construção imparcial da convicção dos jurados. Vejamos, o caso em tela trata da sustentação da leitura do acórdão feita antes dos debates orais, no momento de pergunta aos quesitos para os peritos ouvidos no plenário, como testemunhas. É uma situação completamente distinta da situação que nós trazemos à baila para Vossas Excelências. No caso em julgamento, a leitura do acórdão e a leitura do voto do desembargador Adalto ocorreu durante a sustentação oral feita pelo Ministério Público e está expressamente consignada nos autos em letras de em negrito e grifado. O eminente magistrado foi de extrema gentileza quando permitiu a consignação do nosso presente à parte, da nossa presente resignação. Desta forma, eminentes julgadores, nós não queremos nos posicionar com uma atitude crítica, uma atitude de repreensão ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Nós sabemos que os senhores todos estão assoberbados de trabalho, todos, inclusive nós, advogados. Estamos todos assoberbados de trabalho. Nosso intuito, desembargador Fábio, é único, exclusivamente, contribuir para realizar um sistema de justiça criminal mais justo, onde realmente nós possamos, de forma democrática, debater o direito dos seres humanos que são julgados perante a nossa justiça. Não me posiciono de forma absolutamente crítica. Quero participar do sistema, contribuir para que esse cidadão, o senhor Wagner, possa ter um julgamento justo, onde as partes possam discutir no plenário com lealdade, com absoluta honestidade quanto ao direito processual penal. Penso que nós vivemos um novo momento no Brasil, um momento onde o apego do desembargador William às regras processuais está se perdendo. Temos observado muito a discussão sobre a flexibilidade de regras processuais. O Supremo Tribunal Federal já disse
que não existem direitos absolutos. E nós, advogados, principalmente aqueles que tínhamos aquela habilidade para lidar com o direito processual penal, para lidar com essas nulidades, temos que nos adaptar a um novo momento, o momento das delações premiadas, para aprendermos a lidar com as histórias, com os fatos que são julgados. Mas no caso em julgamento, é difícil se afastar da norma, da forma processual que deve ser aplicada. Por esse motivo que eu venho a essa tribuna clamar a Vossas Excelências que concedam provimento ao pedido contínuo na revisão criminal, para que decretem a nulidade do acórdão que manteve incólume a sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri Popular da Serra e determine que o senhor Wagner, em liberdade, porque ele está encarcerado, possa retornar ao Tribunal do Júri Popular da Serra para responder às acusações de forma democrática, honesta, com uma acusação serena, justa, que não use cartas na mangas, que não use golpes baixos para conseguir uma justiça a qualquer custo. Nosso objetivo não é esse. E eu me recordo sempre de Santo Agostinho, que não cansou de frisar naquela sua obra, A Cidade de Deus, A Cidade dos Homens. Ele dizia que o simples fato de um homem responder a um processo penal, por si só, já é uma pena. Wagner responde a esse processo penal por muitos anos, ele vem sendo penalizado. Hoje está preso, está encarcerado, e nós queremos um simples julgamento justo. Muito obrigado pela atenção dispensada por Vossa Excelência. Se inscrevam no nosso canal, façam seus comentários. A participação de vocês é muito importante para o nosso sucesso. Forte abraço!